Vamos entender então, nessa primeira aula do módulo de autismo, da onde veio, justamente para que possamos desmistificar informações que são corriqueiras no nosso cotidiano. Mas o que é o autismo? O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele tem padrões variáveis no desafio de interação social, da comunicação e exibição de comportamentos repetitivos e restritos. Todo o nosso diagnóstico vai ficar voltado nesses três pilares. Bom, esses desafios eles podem ser de leves a graves, porque cada indivíduo é afetado de modo único e justamente por isso não tem cara, não tem um fenótipo, porque ele é um espectro. Cada criança autista, cada adulto autista pode processar isso de modo individual. Mas antes, a gente precisa entender essa prevalência que foi aumentando com o passar do tempo. Há 3 décadas atrás, tinha muito menos autistas do que hoje. Hoje, a prevalência é de 1 para cada 36, contando crianças até 8 anos. Quando conta adultos ou estados americanos que têm mais acesso à saúde, essa estimativa cai. No Brasil, a gente não tem um censo de saber quantas pessoas autistas temos aqui no nosso país, porque no último censo não foi realizado por conta da pandemia. Então a gente se baseia pelas informações dos americanos. Estima-se que 2,5% das crianças americanas possuem transtorno do espectro do autismo. E aquilo que era raro, hoje virou comum. O que ficou mais significativo é que o autismo ele não acontece de modo isolado. E quando eu falo da minha história com autismo, todo mundo sabe que eu não tinha essa visão, porque quando eu estudei, ele não era tão prevalente. Então eu não tinha essa visão que eu tinha hoje e que cada vez os estudos mostram mais peculiaridades. E para que a gente possa entender o porquê que isso foi mudando com o passar do tempo, a gente precisa entender que existem 2 tipos de categorias de doenças na medicina. Aquelas que são categóricas. O que é isso? Ou é ou não é. Por exemplo, pneumonia. Ou é pneumonia ou não é pneumonia. Não existe princípio de pneumonia, risco de pneumonia. Ou é ou não é. Infecção de urina, ou é ou não é. Mas existem também aquelas doenças dimensionais, que são quando um grupo de especialistas entram em consenso e determinam o que é o critério de normalidade para aquilo ali que estamos avaliando. Vou dar um exemplo. Pressão alta. Hoje, todo mundo fala, mede minha pressão. Ela tá 12/8. Nossa, ela tá ótima. Mas da onde surgiu esse 12/8? Juntaram diversos especialistas, fizeram um consenso e decidiram que 12/8 é uma pressão normal. Mas se sua pressão for 13/9, você já tem pressão alta, você já é hipertenso. Mas vamos supor que esses mesmos especialistas se reúnem hoje e falam que 12/8 é pressão alta. Você, que tem essa pressão 12/8, que ontem não tinha pressão alta, hoje você passa a ter. E assim, o número de pessoas hipertensas aumenta. Vamos entender de um outro jeito. Vou colocar aqui um gráfico que tem vários tons de azul. Todo mundo concorda que é azul. Mas, se o consenso colocar que azul é daqui para lá, tudo isso aqui deixa de ser azul. E assim mesmo, quando a gente puxa a régua para cá, nós vamos ter mais ou menos azul. Assim, são os diagnósticos dimensionais. E foi isso que aconteceu ao longo dos anos, associado a muito estudo, a acesso à saúde e outras comorbidades
que não existiam muito antigamente e que hoje essas crianças continuam vivendo, como prematuridade, infecções maternas, uso de medicamentos. Então a gente vai sabendo mais ao longo da medicina. O primeiro termo, a primeira descrição do autismo foi em 1908 com Paul Bleuder. Ele que cunhou o termo autismo para poder descrever pessoas que tinham tendências a se retirarem do mundo exterior. Entretanto, essas pessoas tinham o diagnóstico de esquizofrenia, ou seja, não eram autistas, elas eram esquizofrênicas com autismo. Em 1943, Leo Kanner descreveu um grupo de 11 crianças que tinham, abre aspas, um isolamento extremo desde o início da vida e um desejo extremo pela preservação da mesmice, fecha aspas. Ou seja, ele ali já descrevia tudo aquilo que hoje está no nosso critério diagnóstico. Ele cunhou o termo autismo precoce infantil para descrever esses sintomas. E ele descreve um isolamento extremo, uma obsessividade pelas mesmas coisas, estereotipias e ecolalias. Em 1944, Hans Asperger lança o livro A Psicopatia Autista da Infância, que era a ocorrência preferencial em meninos que apresentavam falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizades, uma conversação unilateral, foco intenso e movimentos descoordenados. Essas crianças eram chamadas de pequenos professores. Elas aprendiam sozinhas aquela habilidade que ele tinha interesse. E quando ele tinha interesse, ele sabia detalhadamente. Entretanto, esse livro foi escrito em alemão e estava acontecendo ali o nazismo. Então, muita gente não sabia desse livro. Lá na frente eu vou falar por que a gente não utiliza mais esse Asperger ou Asperger. Reza uma lenda que provavelmente ele plagiou as escritas de uma judia ucraniana que já tinha falado do mesmo jeito que ele coloca no livro, que é Grunia Sukheyeva. Mas ele não menciona num primeiro momento e não conseguiram provar esse plágio de modo efetivo. Ele levou os méritos por um tempo. Em 1944, foi publicado o primeiro DSM, ou seja, o primeiro manual diagnóstico de doenças mentais da Academia Americana de Psiquiatria. E ele é a referência mundial quando se dava o diagnóstico na época. Nessa primeira edição, diversos sintomas do autismo era classificado como esquizofrenia infantil, e ele não era uma condição especificada. Nos anos 50, teve muita confusão sobre a natureza do autismo. E a crença mais comum, que foi criada por Leo Kanner, era da mãe geladeira, que essas crianças tinham esses sintomas porque eram pais emocionalmente distantes, pais que não tinham aquele afeto muito grande pelo seu filho e por isso ele se distanciava. E aí, esse processo tomou força quando Bruno Bettelheimer, na sua psicanálise, sempre culpava as mães e difundiu isso. O que é muito ruim, porque daí já começa sempre o julgamento de que a culpa é da mãe, a mãe não queria, a mãe se envolvia emocionalmente com esse filho e começou aquele burburinho sobre a origem do autismo. Nos anos 60, começaram a crescer essas evidências que o autismo, na verdade, ele era um transtorno cerebral e que já tinha modificações lá intraútero na formação, na estrutura desse cérebro. E era encontrado nas mais diversas famílias, naquelas famílias emocionalmente presentes, nos mais diversos países, nas maiores diferenças étnicos, raciais, ou seja, aquilo da mãe geladeira começou a cair. Leo Kanner começou a se retratar
mas posteriormente mostrou que essa teoria ela estava completamente infundada. Em 1960, essa revolução começou através das mães. Elas eram obrigadas a participar de grupos que você tinha que demonstrar interesse pelo seu filho, e elas também faziam essa terapia e via que de nada estava adiantando nessa criança. E foi aí que começou o movimento de que tudo relacionado ao autismo tinha que ter evidências científicas. Em 1975, Tapon Grandin, que é uma autista que foi diagnosticada com síndrome de Asperger, ela cria a máquina do abraço. Já que o problema era a falta de afeto, vamos abraçar essas crianças que a gente resolve o problema. Viu que isso não adiantava em nada, mas essa máquina de abraço, ela revolucionou as técnicas agropecuárias e as referências internacionais. Hoje, ela passa pelo mundo inteiro dando palestras sobre o autismo e como é importante cultivar o potencial daquela pessoa, como ela pode ser útil, como ela pode ajudar, como pode revolucionar o bem comum. A máquina do abraço hoje virou aquelas baias de gado que servem para poder prender e vacinar. Ou seja, tudo que a gente conhece ali da fazenda, muito veio da ideia de Tapon Grandin. 1978, ele é muito pouco citado, mas muito importante no autismo, que é Michael Hutter. Ele começa a organizar os conceitos do autismo. Ele coloca o autismo como um distúrbio do neurodesenvolvimento, um distúrbio do desenvolvimento cognitivo, e ele cria um marco na compreensão do autismo. Isso porque ele propõe uma definição baseada em 4 critérios: atraso ou desvios sociais, não só como a deficiência intelectual, problemas de comunicação, não só em função da deficiência intelectual, comportamentos incomuns, como movimentos estereotipados, maneirismos, e começo antes dos 30 meses, já que era um distúrbio cognitivo. Em 1980, o DSM-3 já coloca o autismo como uma condição específica. Só que ela coloca numa nova classe, nos transtornos invasivos do desenvolvimento. Ou seja, aquela criança que era autista lá atrás, mas que tinha o diagnóstico de esquizofrenia, ela já mudou de classe e passa a pertencer aos transtornos invasivos do desenvolvimento, porque tinha alteração cerebral, então um transtorno invasivo. E isso reflete porque várias áreas do cérebro dessa criança autista, ela é afetada, e tudo relacionado a essas áreas. Em 1981, Lorna Wing desenvolve esse conceito do autismo ser um espectro, e ela é que cunha o termo síndrome de Asperger. Ela pega ali, ela era uma mãe de autista, ela pega ali aquilo que está escrito em alemão e cunha separado os pequenos professores, aquelas crianças que conseguiam conversar sobre o mesmo assunto, e coloca na síndrome de Asperger. Ela revolucionou como o autismo era considerado, e a influência dela foi sentida em todo mundo. Ela era uma pesquisadora clínica, mãe de uma criança atípica, lutava para entender o que estava acontecendo e baseado em ciência. E ela cria a primeira fundação de autismo americana, que é a National Autistic Society, junto com uma outra mãe, e ela cria o Centro Lorna Wing. Ela é que começou esse movimento de que tudo fosse baseado em ciência, desde o diagnóstico, passando por exames e até o tratamento. 1988, um filme fez muito sucesso no mundo inteiro, que é o filme Rain Man. Neste filme, eles tentaram fazer para conscientizar esse público que já estava ali naquele movimento sobre o transtorno do espectro do autismo. Entretanto, neste filme,
o personagem tem características Salvant. O que é isso? Aquela característica muito boa em um determinado aspecto. No filme, ele dava uma caminhada e desenhava com riqueza de detalhes por todos os lugares que ele passava. Entretanto, essas características Salvant hoje habitualmente estão associadas às coisas que não têm tanta funcionalidade no dia a dia, como por exemplo, cai e ele instantaneamente já sabe quantos palitos tem no chão, sem contar. Esses desenhos com riquezas de detalhes ou contas matemáticas absurdas, mas que não têm aplicabilidade no dia a dia. Isso são características Salvant. Daí a gente começa a criar uma imagem de que todo autista é um pequeno gênio, quando na verdade a maioria vai ter QI normal e quase 20% deficiência intelectual. Em 1988, DSM-4 começa a dar novos critérios para o autismo. Foi feito um estudo multicêntrico com mais de 1.000 casos, mais de 100 avaliadores clínicos e eles colocaram novos conceitos para o autismo. E eles decidiram que o CID-10, que todo mundo conhece, e o DSM iriam falar a mesma língua. Por quê? Algumas pessoas que utilizavam o DSM davam um diagnóstico. Outras pessoas que utilizavam o CID não concordavam e davam outro diagnóstico. Quando eles se unem, aqueles diagnósticos diferentes se tornam um. E com isso vai aumentando essas pessoas que tinham diagnóstico de autismo. E aí evitava a confusão de pesquisadores clínicos, de médicos e melhoravam as evidências científicas. 1988, pouco tempo atrás. A síndrome de Asperger, ela é adicionada ao DSM, ampliando o espectro, porque começa a pegar aqueles casos leves dos pequenos professores, né? Aqueles autistas que são mais funcionais. No DSM-4, os transtornos globais do desenvolvimento, que são síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento, síndrome de Rett, síndrome de Heller e autismo tardio, todos são colocados no mesmo saco de diagnóstico. Em 1998, Andrew Wakefield faz o maior desserviço da história da medicina. Ele publica na revista Lancet um artigo que afirmava que algumas vacinas poderiam causar autismo. E isso virou um rebuliço. E ainda hoje tem muita gente que fala essa barbaridade. Esse estudo só foi desacreditado em 2014, ou seja, apenas há 10 anos atrás. Esse cientista que era médico, ele perdeu o seu registro médico, ele foi banido da ciência porque ele demonstrou que, na verdade, aquelas crianças que foram as crianças que ele publicou, elas foram encaminhadas de um escritório de advocacia, especialmente para ele, porque estavam processando o governo por conta das perdas de habilidade. Ele fraudou as biópsias intestinais dessas crianças, tudo isso para provar que a culpa desta regressão era a vacina. Ele estava envolvido em outra pesquisa de vacina que substituiria a que ele estava denunciando. Ou seja, ele tinha interesses escusos por trás dessas vacinas. Justamente era a vacina de 1 ano de idade, que acontece quando tem a poda neural. Esse mito depois tentou se perpetuar como o mercúrio que preserva e outros conservantes. Na verdade, é apenas um mito. Vacinas não causam autismo ou qualquer outro conservante. O autismo é causado por condições genéticas. Isso voltou muito forte durante a pandemia de Covid, mas não passa de um grande mito do autismo. Em 2007,
A ONU institui o dia 2 de abril como um dia mundial de conscientização do autismo, para chamar a atenção da população geral para conhecer esse transtorno. Ele afetava já mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo naquela época. Em 2018, 2 de abril passou a fazer parte do calendário brasileiro como Dia Nacional de Conscientização do Autismo. 2012 é sancionada a lei no Brasil, a Lei Berenice Piana, que é a política nacional de proteção ao direito das pessoas com transtorno do espectro do autismo. E esse foi o primeiro marco legal no Brasil de que essas pessoas tenham acesso ao diagnóstico precoce, terapias e medicamentos pelo SUS, além de uma educação inclusiva, a proteção social e a dignidade do trabalho. A lei ela é muito bonita, mas ainda hoje ela não tem a sua totalidade feita e executada no Brasil. 2013, o DSM-5 tira a síndrome de Asperger justamente por Hans Asperger ter plagiado a ucraniana e principalmente por utilizar os seus conhecimentos decidindo quais daquelas crianças iriam para Câmara e aquelas crianças que serviriam de utilidade para o regime nazista. Então, devido a isso, hoje não utilizamos mais esse termo pela associação ao nazismo, por ter plágio, então ele foi tirado. Todas aquelas crianças, todos aqueles adultos que tinham o diagnóstico de síndrome de Asperger se tornaram autistas nível 1 de suporte. Fechou tudo num único diagnóstico: transtorno do espectro do autismo. Lembra lá que eu falei daquelas outras síndromes de Rett, de Heller? Todas entraram no transtorno do espectro do autismo. Quem tinha transtorno global do desenvolvimento já virou transtorno do espectro do autismo e tinham diferentes graus: leve, moderados e graves, que hoje a gente já não utiliza níveis de suporte. E ele caracteriza por 2 critérios: prejuízos sociais e de comunicação e presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. 2014 lança o maior estudo sobre as causas de autismo para saber se os fatores ambientais eram tão importantes assim, ou os genéticos. Antes estimava que era só a genética. Hoje a gente sabe que é um equilíbrio de 80% carga genética, 20% fatores ambientais. Foram mais de 2 milhões de pessoas que ficaram acompanhados na Suécia de 1982 até 2006. E ali eles avaliaram tudo: tipo de parto, infecção, uso de droga, uso de medicamentos, e a gente conseguiu ter uma base mais palpável sobre o transtorno. 2014 também entra em vigor a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, e aí o autismo está englobado. Ou seja, quando a gente fala de conceitos de lei, de acesso à saúde pública, o autismo é considerado uma pessoa com deficiência e ela tem direito a utilizar esses benefícios. Também entra em vigor a Lei Romeu-Mignon, que coloca na carteira de identidade um símbolo identificando que aquela pessoa tem o autismo, que facilitaria o seu acesso a tudo que a Lei Berenice Piana coloca. 2022, o CID-11, ele segue o que foi proposto pelo DSM-5. Entretanto, ele muda um pouco a sua classificação em relação ao CID-10. Os níveis de suporte são abolidos e fica mais claro de entender apenas com o CID o suporte que aquela criança, que aquele adulto precisa, com ou sem deficiência intelectual, com ou sem linguagem funcional. Em 2023 é lançado o primeiro best-seller brasileiro
sobre o autismo, o Simplificando Autismo. E daí todo mundo já conhece o Boom. Ele facilitou o acesso de famílias para aquele conhecimento mais simples sobre o transtorno do espectro do autismo. Encerramos aqui a história do autismo, um pouquinho de curiosidades e de mitos. Eu vejo você na próxima aula.